Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos discutir as formações vegetais no mundo. Vamos ver a distribuição dos biomas terrestres, os tipos de vegetação associados aos tipos de clima. E assim, para iniciarmos, vamos entender o que significa bioma. A palavra bioma ela vem do grego, onde bio significa vida, oma, grupo ou conjunto de animais e vegetais que se identificam em escala regional, porque nessas áreas apresentam condições geoclimáticas semelhantes que vão dar uma biodiversidade biológica de cada bioma. E assim a gente vai ter vários tipos de biomas mundiais. Eu trago aqui um mapa de distribuição dos biomas mundiais, que vão desde as regiões mais geladas até as mais quentes. Nas regiões geladas a gente encontra tundra, floresta boreal, coníferas, vamos ter as florestas temperadas. Nas regiões quentes vamos ter a floresta tropical e equatorial, savanas, ou seja, vários biomas mundiais. Então nessa aula a gente vai ver cada um desses biomas. E assim a gente começa com a floresta tropical. Essa floresta tropical ela ocupa uma extensa faixa tropical da América do Sul e Central, África e Ásia. Vão estar nessa região do trópico de Câncer ao Capricórnio, que é a região mais quente e úmida do globo. Assim, nessa região vai ter um clima que apresenta elevadas temperaturas, grande umidade durante o ano todo e baixa amplitude térmica, que significa o quê? A diferença entre a maior e menor temperatura é pequena, então a gente não vê essa variação térmica nessa região, porque está na região mais quente do globo, na zona intertropical. Nessa vegetação a gente vai ver que são formações latifoliadas, ou seja, são florestas que apresentam folhas largas, são perenes porque são sempre verdes, heterogênea porque é o bioma que apresenta a maior biodiversidade do mundo, densa porque é uma mata fechada e higrófila porque são vegetações adaptadas a ambientes úmidos. Aqui a gente vai ver uma floresta equatorial, que vai se encontrar nessa faixa equatorial. Aqui no Brasil a gente chama de floresta equatorial. A gente encontra essa floresta também equatorial na África, que é chamada de floresta do Congo, e na Indonésia, na Ásia. Então essa floresta tropical, à medida que ela vai tendo uma maior latitude, a gente vai ver a Mata Atlântica, que aqui no Brasil a gente vai ter um resquício dessa Mata Atlântica, porque já foi bastante devastada desde o período colonial. Então é uma vegetação que apresenta a maior biodiversidade do mundo, é a floresta tropical. Aqui eu trago uma área de abrangência dessa floresta tropical, como eu falei, ela vai se encontrar aqui nessa região da América Central, nessa parte aqui da América do Sul, certo? Nessa faixa verde aqui da América do Sul, aqui no Brasil, é a Mata Atlântica, aqui a floresta do Congo e essa outra parte aqui da Ásia. Essa é a área de abrangência da floresta tropical. Essa floresta tropical ela vem passando por grandes impactos socioambientais, desde as queimadas, que vão fazendo essa degradação ambiental, até o desmatamento para utilizar essa madeira, como também para a agricultura. Todas essas atividades antrópicas estão trazendo os impactos socioambientais nas florestas tropicais. Outro tipo de vegetação vai ser as florestas temperadas. Elas vão se encontrar em extensas áreas do hemisfério norte, como na América do Norte, Europa, Ásia Central, partes da China e Japão. No hemisfério sul a gente vai ver poucas extensões da floresta temperada. A floresta temperada elas vão se encontrar no clima temperado, onde apresenta as 4 estações bem definidas, como a primavera, verão, outono e inverno. Essa floresta é também chamada de decídua ou caducifólicas. Por quê? Porque elas perdem as suas folhas, principalmente no outono e inverno. A floresta temperada é o bioma mais devastado do mundo devido ao quê? À urbanização e à agricultura. Se a gente olhar, ela vai estar nas áreas mais desenvolvidas do globo, como na América do Norte, Europa, área de grande concentração populacional, como partes da China e Japão. Eu trago aqui para vocês as 4 estações do ano. Então a gente vai ver que no outono é o período que ela perde as suas folhas e o inverno, por isso que são chamados de florestas decíduas ou caducifólias. Aqui eu trago a área de abrangência da floresta temperada. Vamos encontrar ela aqui nessa região dos Estados Unidos, na Europa, então são regiões bastante urbanizadas. Aqui nessa outra área da Ásia, parte da China, Japão, encontramos nessa parte leste da Austrália, como também nessa parte sul da América do Sul. Essa é a área de abrangência da floresta temperada. Outro bioma que nós iremos analisar são as florestas boreais
ou de coníferas. Também são chamadas de taiga. Essa floresta elas vão se encontrar em regiões de 50 graus a 70 graus de latitude. Então elas vão estar em boa parte do Canadá, no extremo norte da Europa, na Sibéria e Rússia. São florestas que estão em regiões bastante frias. Assim, essa vegetação ela vai se apresentar como uma vegetação de grande porte, chegando a 90 a 100 metros de altura, são espaçadas e homogêneas, porque há um predomínio de pinheiros, ou seja, coníferas. Essa vegetação é bastante utilizada e explorada para a exploração da celulose, que é a matéria-prima para a fabricação do papel. Lá no Canadá utiliza-se muito essa vegetação de floresta de coníferas para utilizar essa celulose para fabricar papel. E assim a gente vai ver como elas estão em regiões mais frias, essas árvores elas têm as folhas em formato de agulhas. São chamadas também de folhas aciculifoliadas, porque elas são em formatos de agulhas para não acumular neve. E assim ela consegue se manter perene durante todo o ano, mesmo em uma região fria. Ela é homogênea, como eu falei anteriormente, porque há aqui o predomínio de coníferas ou pinheiros. Beleza, pessoal? E aqui eu trago um mapa de área de abrangência da floresta boreal, que se encontra nessa parte aqui ao norte do Canadá. Pegamos aqui essa parte norte da Europa, como também Rússia e Ásia. Essa é a área de abrangência da floresta boreal. Outra vegetação que nós iremos analisar vai ser as estepes e pradarias. Aqui a gente vai encontrar um predomínio de vegetação herbácea, ou seja, capins. Então essa vegetação, quando ela está em regiões de clima mais frio ou mais seco, essa vegetação herbácea ela vai ser baixa. São chamadas de estepes, como a gente vê aqui nessa imagem. Então é um capim mais ralo em regiões de planície. Quando essa vegetação se encontra em regiões onde o índice de precipitação é maior, essa vegetação herbácea ela pode chegar até 2 metros. São chamados de campos de pradarias. Então aqui, como a gente vê na imagem, a gente vai ver esse capim um pouco maior. Por quê? Porque o índice de precipitação nessa região é maior, então são chamados de campos de pradarias. Aqui no Brasil a gente encontra essa vegetação e ela tem outra denominação. São chamados de campos sulinos ou pampas. E assim a gente vai ver a área de abrangência das estepes e pradarias. Aqui nos Estados Unidos, os campos de pradarias estão numa região de maior produção de grãos do mundo, onde a gente vai ver a produção de milho, soja, nesses campos de pradarias nos Estados Unidos. Encontramos também aqui no Brasil apenas com outra denominação, que são campos sulinos ou pampas em outras partes do globo. Beleza, pessoal? Então, a diferença entre as estepes e pradarias vai ser pelo índice de precipitação. Em regiões mais frias e secas, a gente vai encontrar essa vegetação herbácea baixa, e em regiões que têm um índice de precipitação maior, a gente vai encontrar as pradarias. Outra vegetação que a gente vai analisar são as savanas. As savanas elas vão estar dentro de um clima tropical, que tem as estações bem definidas, são duas. O inverno seco e o verão vai ser chuvoso. Essa vegetação ela é de pequeno porte, árvores pequenas, de raízes profundas, galhos retorcidos e de casca grossa. Aqui no Brasil a gente encontra essa vegetação, porém tem outra denominação, são chamados de cerrados. Então olhando aqui essa imagem, vamos ver que são galhos tortuosos, as raízes são profundas e casca grossa. É uma vegetação também esparsa, ou seja, dispersa, uma vegetação afastada uma da outra. E aqui no Brasil, nessa região, utiliza-se muito para o cultivo da soja, essa área do cerrado. E as savanas africanas, elas também vão apresentar essas características que eu falei no cerrado. Porém, elas vão se diferenciar do cerrado por conta da sua fauna. Então, existe uma fauna bem exótica, com leões, girafas, elefantes, zebras, veados. Então, as savanas africanas é uma área que tem bastante esses animais. Então, aqui no Brasil é chamado de cerrado e em outras partes do mundo são chamados de savanas. Aqui eu trago uma área de abrangência das savanas. Como eu disse, aqui no Brasil, ela ocupa essa área aqui central, são chamados de cerrados. Na África, as savanas africanas, encontramos também savanas aqui na Índia e nessa parte norte da Austrália. Outro bioma que nós iremos analisar são os biomas de altas montanhas, são chamados também florestas de altitudes. Nessa região, a gente vai ver que à medida que a altitude aumenta e a temperatura diminui, a gente vai encontrar plantas adaptadas a essas regiões de altas altitudes, são chamadas plantas orófilas. Plantas adaptadas a ambientes de altas altitudes. A gente vai ver que acima de 3.000 metros de altitudes não vai apresentar vegetações nessa região. Elas vão se encontrar em regiões de cadeias montanhosas, como os Andes, montanhas rochosas lá nos Estados Unidos,
Alpes na Europa, Himalaia na Ásia e outras partes do globo. Então a gente vai ver aqui que em regiões com altitudes mais baixas, 300 metros, a gente encontra a floresta temperada, à medida que vai aumentando a floresta de coníferas, depois acima de 2.400 metros, campos alpinos e acima de 3.000 metros, como eu falei, não apresenta vegetações nessa região. E aqui eu trago essa imagem mostrando essa vegetação de montanhas ou de altitude. A área de abrangência vai ser nessas regiões de elevadas altitudes, como aqui a Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nessa parte oeste dos Estados Unidos, os Alpes aqui na Europa e a Cordilheira do Himalaia na Ásia. E assim a gente encontra esses tipos de vegetação que são chamados de vegetação de montanhas. Beleza, pessoal? Outro tipo de bioma vai ser a tundra. A tundra a gente vai encontrar em regiões polares, de clima polar, ou seja, uma região bastante fria. Nessa região, como a maior parte do solo fica recoberta de gelo, os solos são chamados solos permafrostes. Então a gente vai ver que a tundra ela só vai se desenvolver no período que ocorre de degelo, que são os curtos verões, que demoram em torno de 60 dias. Então, quando esse solo fica exposto, vai surgir uma vegetação de baixo porte, chamada de musgos e lynx. Aqui eu trago essa imagem do musgo e lynx, que vão aparecer nos períodos de degelo nos curtos verões. Então, é a vegetação de baixo porte encontrada nessa região de clima polar, de regiões mais frias. Então, eu trago um mapa de abrangência das tundras. Vamos ver que se encontra aqui nessa parte do Alasca, nessa parte norte do Canadá, na Groenlândia, nessa parte norte da Europa, como também nessa parte norte da Rússia e na Antártica, só que em menor quantidade. Outro bioma vai ser os biomas de deserto. Os biomas de deserto vai estar no clima desértico, marcado pela escassez de água, ou seja, um clima árido, com precipitações inferiores a 250 milímetros anuais. Vamos ver nessa região de deserto que a temperatura ela atinge 50 graus Celsius pelo dia e cai até 1 grau à noite, ou seja, a amplitude térmica aqui é bastante elevada. As vegetações de deserto elas vão apresentar espécies rasteiras, estepes secas, arbustos espinhosos, quase sem folhas, e cactos, que são espécies xerófilas. Xerófilas são espécies adaptadas a ambiente seco. Então eu trago aqui uma imagem para vocês verem essa vegetação de deserto que ocorre em regiões de clima desértico com escassez de chuvas e precipitações inferiores a 250 milímetros anuais. As áreas de abrangência são essas áreas aqui do globo. Então a gente tem desertos secos, como aqui o deserto do Saara, o deserto do Kalahari na África do Sul. Temos desertos gelados, como o deserto da Patagônia e outras partes do globo onde vai ter esses tipos de vegetação de deserto. Beleza, pessoal? Só que a gente vai encontrar também outros tipos de biomas em climas semiáridos. E aqui a gente vai trazer em destaque a Caatinga. A Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, não existe em nenhuma outra parte do mundo. Então o nome Caatinga ele vem do tupi, que significa mata branca. Então a gente vai ver que a Caatinga ela vai se encontrar no polígono da seca de clima semiárido. Então nessa região de clima semiárido a gente vai encontrar uma vegetação caducifólia, que perde as suas folhas em determinadas épocas do ano, no período de seca. O solo nessa região é fértil, apesar de ser raso e conter grande quantidade de pedras. E vamos ver que essas formações na Caatinga são formações arbustivas, árvores pequenas e espaçadas. São espécies xerófilas, ou seja, adaptadas a ambientes secos. Então trago aqui uma imagem que é bastante conhecida na região de Coronel Jussá e nessa parte do polígono da seca. Então eu trago um mapa da área de abrangência da Caatinga. Como eu disse, ela só se encontra aqui no Brasil. Então encontra-se nesse polígono da seca, parte do Nordeste, pegando também parte norte de Minas Gerais. Beleza, pessoal? Outro tipo de vegetação que nós iremos analisar será a vegetação mediterrânea. A área de abrangência é no norte da África, sul da Europa, parte oeste da Ásia. Encontramos também na parte oeste dos Estados Unidos e outras partes do globo. Essa vegetação ela está dentro de um clima mediterrâneo, que possui verões quentes e secos, devido à expansão da massa de ar seca que vem dos desertos, e invernos brandos e úmidos. Essa vegetação ela vai se apresentar esparsa, com 3 estratos, ou seja, um arbóreo com vegetações mais altas, arbustos como os maquis e garrigues e herbáceo que são os capins. É uma vegetação que apresenta arbustos com caules lenhosos,
folhas duras, ou seja, esclerófilas, e raízes profundas, porque elas vão buscar essa água no subsolo, já que ela está numa região com verões quentes e secos. Os maquis, eles vão se diferenciar dos garrigues, porque os maquis é uma vegetação mais fechada, como vocês estão vendo nessa imagem. Já os garrigues, a vegetação é mais esparsa, uma separada da outra. Então aqui a gente encontra essa vegetação mediterrânea. Então a área de abrangência, como eu falei, vai ser essa parte norte da África, essa parte sul da Europa, essa parte oeste da Ásia. Encontramos também ela aqui nessa parte oeste dos Estados Unidos, como também nessa parte sul da Austrália e sul do continente africano. Sendo assim, galerinha, a gente viu a distribuição dos biomas terrestres associados aos tipos de clima e vimos os diferentes tipos de vegetações que tem no mundo. Desse modo, galerinha, a gente fica por aqui. Utilizem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.